O ar-condicionado central da mansão no Belvedere sussurrava pelos corredores de mármore Carrara, quando mais uma funcionária atravessou o portão principal carregando suas lágrimas e a pequena mala de pertences. Era a quinta em 2 semanas, um recorde que nem mesmo Aparecida dos Santos, a governanta veterana, havia presenciado em seus 20 anos de serviço na casa dos Mendes Caldeira. Henrique Augusto Mendes Caldeira observava pela janela panorâmica de seu escritório no 2º andar, os dedos tamborilando impacientes sobre a mesa de mogno importado. Aos 42 anos, o magnata do setor imobiliário havia construído um império que se estendia por toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Mas sua fortuna de bilhões não conseguia resolver o problema mais importante de sua vida: devolver o sorriso à sua única filha. A campainha do portão eletrônico ecoou pela casa, interrompendo o silêncio pesado que dominava o ambiente desde que Isabela adoeceu. Henrique desceu as escadas em passadas largas, seus sapatos italianos ecoando pelo hall principal, decorado com obras de artistas mineiros renomados. Aparecida já estava posicionada na entrada, suas mãos nervosas alisando o uniforme impecável. "Deve ser a nova candidata, Dr. Henrique", murmurou a governanta, evitando o olhar penetrante do patrão. Helena Conceição Santos aguardava do outro lado do portão de ferro forjado, observando a imponente construção de 3 andares que se erguia majestosa entre os jardins meticulosamente cuidados. Aos 50 anos, carregava nas mãos calejadas a experiência de quem havia conhecido intimamente os desafios da vida. Havia perdido a própria genitora há apenas 6 meses, após uma longa batalha contra uma enfermidade que consumiu suas economias e testou sua força interior. O interfone crepitou com a voz autoritária de Henrique. "Senhora Helena, entre, por favor." Os portões se abriram automaticamente, revelando uma alameda ladeada por palmeiras imperiais que conduzia à entrada principal. Helena subiu os degraus de granito rosa, observando os detalhes arquitetônicos que evidenciavam o refinamento e o poder aquisitivo dos proprietários. Jardineiras de bronze polido adornavam a varanda, repletas de flores que exalavam um perfume doce e delicado. Aparecida a recebeu com um sorriso forçado, estudando-a de cima a baixo, com o olhar experiente de quem havia visto dezenas de candidatas passarem por aquela porta. Helena vestia um conjunto simples, mas bem cuidado, seus cabelos grisalhos presos em um coque discreto, e carregava uma bolsa de couro surrada que continha suas referências e documentos. "Seja bem-vinda, senhora Helena. O Dr. Henrique a aguarda na sala de estar", disse Aparecida, conduzindo-a através do hall principal. A sala de estar era um espetáculo de luxo contido. Sofás de couro italiano distribuídos estrategicamente ao redor de uma mesa de centro, esculpida em uma única peça de jacarandá. As paredes eram adornadas com quadros de paisagens mineiras, e uma lareira de mármore negro dominava uma das extremidades do ambiente, mesmo que o clima tropical de Belo Horizonte raramente exigisse seu uso. Henrique se levantou quando Helena entrou, estendendo uma mão firme em cumprimento. Seus olhos azul-acinzentados revelavam uma mistura de esperança e ceticismo que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que havia visto no espelho durante os últimos meses de cuidado com a própria mãe. "Senhora Helena, obrigado por ter vindo. Por favor, sente-se", disse ele, gesticulando para uma das poltronas. "Aparecida me contou sobre suas referências. Trabalhei com a família Pereira Lima durante 15 anos. Sim, senhor. Cuidei da dona Eulália desde quando ela começou o tratamento até..." Helena fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Até que ela partiu para o descanso eterno. Foi uma jornada longa e desafiadora." Henrique assentiu, reconhecendo na voz de Helena a mesma determinação férrea que ele havia desenvolvido nos negócios. "Preciso ser direto com a senhora. Minha filha Isabela tem 8 anos e está passando por um momento muito delicado. O tratamento médico que ela recebe tem causado mudanças em sua aparência que afetaram profundamente sua autoestima." Helena inclinou-se ligeiramente para a frente, demonstrando interesse genuíno. "Que tipo de mudanças, se posso perguntar?" "Ela perdeu todos os cabelos", disse Henrique,
sua voz embargando momentaneamente. As outras funcionárias tentaram ajudar, mas Isabela rejeitou todas as aproximações. Ela se recusa a sair do quarto, não quer ver visitas, e há semanas não aceita usar as perucas que mandei importar especialmente para ela. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido discreto do ar-condicionado e o tic-tac de um relógio antigo na parede. Helena processava as informações, lembrando-se dos momentos em que sua própria mãe havia enfrentado desafios similares. "Posso perguntar como as outras funcionárias tentaram ajudar?" indagou Helena, sua voz carregada de empática curiosidade. Aparecida, que havia permanecido discretamente próxima à porta, adiantou-se. A primeira tentou forçar Isabela a usar uma das perucas para o almoço. A segunda sugeriu que ela precisava ser forte e enfrentar a situação. A terceira... "Chega, Aparecida", interrompeu Henrique com um gesto da mão. O importante é que nenhuma delas conseguiu estabelecer uma conexão com Isabela. Ela continua trancada no quarto, desenhando constantemente, mas se recusa a interagir conosco. Helena sentiu uma fagulha de reconhecimento acender-se em seu peito. Ela gosta de desenhar. Que tipo de desenhos ela faz? "Castelos, princesas, mas todas sem cabelo", respondeu Henrique, sua frustração evidente no tom de voz. "Não entendo como isso pode ajudá-la. Preciso que ela aceite usar as perucas e volte a ser a menina alegre que sempre foi. Com sua permissão, Sr. Henrique, gostaria de conhecer Isabela antes de darmos prosseguimento à nossa conversa", sugeriu Helena, levantando-se da poltrona. Henrique hesitou por um momento, depois assentiu. "Muito bem, mas preciso alertá-la. Ela provavelmente não responderá às suas tentativas de aproximação. Aparecida pode acompanhá-la até o quarto." As duas mulheres subiram a escadaria curvada até o segundo andar, seus passos abafados pelo tapete persa que cobria os degraus de mármore. O corredor superior era iluminado por uma clarabóia que filtrava a luz dourada da tarde mineira, criando padrões geométricos no chão polido. Aparecida parou diante de uma porta decorada com adesivos de flores e borboletas, elementos que contrastavam com a sobriedade do restante da decoração. "Este é o quarto da Isabela. Ela pediu para trancar a porta por dentro há 3 dias. Helena aproximou-se da porta e bateu suavemente. "Isabela, meu nome é Helena. Vim aqui para conhecer você." Silêncio. "Seu pai me contou que você gosta de desenhar. Sabe, eu também adorava desenhar quando tinha sua idade, especialmente princesas com poderes mágicos." Do outro lado da porta, um ruído quase imperceptível sugeriu movimento. "Posso entrar para ver seus desenhos?" "Prometo que não vou incomodá-la", continuou Helena, sua voz assumindo um tom caloroso e acolhedor. Aparecida fez um gesto desencorajador, mas Helena manteve-se pacientemente diante da porta. Após alguns minutos, o som de uma chave sendo virada na fechadura ecoou pelo corredor. A porta se abriu apenas uma fresta, revelando um olho castanho curioso que observava Helena com cautela. "Você não vai tentar me fazer usar aquelas perucas horríveis?" "Não, querida. Vim aqui apenas para ser sua amiga", respondeu Helena com sinceridade absoluta. Isabela abriu a porta um pouco mais, revelando um rosto delicado emoldurado por um lenço colorido. Sua pele pálida contrastava com os olhos expressivos que brilhavam com uma inteligência precoce. "Você quer mesmo ver meus desenhos?" "Gostaria muito", confirmou Helena, agachando-se para ficar na altura da menina. Isabela hesitou por mais um momento, depois abriu completamente a porta e recuou para o interior do quarto. Helena entrou devagar, seguida por Aparecida, que observava a cena com espanto crescente. O quarto era um santuário cor-de-rosa, com móveis laqueados em branco e estantes repletas de bonecas importadas de diversos países. Mas o que verdadeiramente chamou a atenção de Helena foi a mesa de desenho posicionada próxima à janela, coberta por dezenas de folhas de papel preenchidas com ilustrações coloridas. "Estes são lindos, Isabela", disse Helena, aproximando-se da mesa e examinando os desenhos com genuína admiração. "Esta princesa aqui parece muito poderosa." "Ela é a princesa Luna", explicou Isabela, aproximando-se timidamente. "Ela não tem cabelos porque toda sua força está na cabeça, e o cabelo atrapalharia a magia de sair."
Helena sorriu, reconhecendo a criatividade extraordinária por trás da explicação infantil. Que inteligente! E esta aqui é a rainha das estrelas. Ela também não precisa de cabelo porque brilha tanto que ilumina tudo ao redor. Isabela começava a se animar, sua voz ganhando energia a cada palavra. Sabe, Isabela, essas princesas me lembram de uma história que minha mãe costumava me contar. Posso contá-la para você? Isabela assentiu entusiasmadamente, sentando-se na beirada da cama e gesticulando para que Helena se aproximasse. Aparecida permanecia na porta, observando incrédula a transformação que se operava diante de seus olhos. Helena sentou-se ao lado de Isabela e começou. Era uma vez, em um reino muito distante, uma princesa que havia nascido diferente de todas as outras. Enquanto as outras princesas tinham cabelos longos e dourados, ela brilhava como uma estrela cadente. Enquanto Helena narrava, Isabela escutava com atenção total, seus olhos brilhando de encantamento. Do andar inferior, Henrique ouvia o som suave da voz de Helena misturado às risadas esporádicas de sua filha, um som que não ecoava pela casa há meses. Aparecida desceu silenciosamente as escadas, encontrando Henrique parado no hall, o rosto transfigurado pela emoção. Doutor, ela conseguiu fazer Isabela rir, sussurrou a governanta, sua própria voz embargada. Henrique fechou os olhos, permitindo-se um momento de esperança cautelosa. Talvez, finalmente, tivesse encontrado alguém capaz de trazer de volta a luz aos olhos de sua filha. Lá em cima, Helena continuava a história, observando como Isabela se inclinava cada vez mais próxima, absorvida completamente no mundo mágico que se desenrolava através das palavras. Era apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas a vida da menina, mas de toda a família Mendes Caldeira. Os primeiros raios de sol da manhã mineira penetravam através das cortinas de seda do quarto de Isabela, quando Helena subiu delicadamente as escadas carregando uma bandeja com o café da manhã. Havia sido contratada na tarde anterior, e Henrique fizera questão de deixar claro que suas expectativas eram altas, mas suas esperanças cautelosas. Bom dia, princesa Isabela, sussurrou Helena, batendo suavemente na porta. Trouxe um café da manhã especial para uma princesa especial. A voz rouca da menina respondeu do interior do quarto. Eu não sou princesa. Princesas têm cabelos bonitos. Ah, mas você se engana, replicou Helena com ternura. As princesas mais poderosas são aquelas que não precisam de cabelos para brilhar. Posso entrar para mostrar uma coisa muito importante? Após alguns segundos de hesitação, a chave girou na fechadura. Isabela apareceu na fresta da porta, ainda vestindo um pijama cor-de-rosa com estampa de unicórnios, um lenço de seda azul cobrindo sua cabeça. O que você trouxe? Perguntou curiosa, observando a bandeja coberta por um tecido bordado. Uma surpresa digna de realeza, respondeu Helena, entrando no quarto e posicionando a bandeja sobre a mesa de desenho, tomando cuidado para não amassar nenhum dos trabalhos artísticos espalhados. Mas primeiro, preciso saber se a princesa Isabela está pronta para uma aventura gastronômica. Isabela aproximou-se hesitante, seus olhos curiosos fixos na bandeja coberta. Helena retirou o tecido com um movimento teatral, revelando um café da manhã cuidadosamente preparado. Pão de açúcar cortado em formato de estrelas, frutas dispostas como uma coroa colorida e um chocolate quente servido em uma xícara de porcelana decorada com purpurina dourada. «Uau!» exclamou Isabela, seus olhos brilhando pela primeira vez em semanas. «Você fez isso para mim?» «Para a princesa mais criativa que já conheci», confirmou Helena, observando como a menina examinava cada detalhe do café da manhã especial. E sabe o que torna este café ainda mais mágico? É que ele só funciona quando compartilhado entre amigas verdadeiras. Isabela sorriu timidamente e gesticulou para que Helena se sentasse ao seu lado na beirada da cama. Enquanto compartilhavam a refeição, Helena observava discretamente os desenhos espalhados pela mesa, notando detalhes que haviam escapado na visita anterior. «Isabela, posso fazer uma pergunta sobre seus desenhos?» indagou Helena, mordiscando uma estrela de pão de açúcar. «Pode», respondeu a menina, lambendo o chocolate quente dos lábios. «Por que todas essas princesas parecem tão felizes, mesmo sendo diferentes das outras?»
Isabela pausou, considerando a pergunta com seriedade. Porque elas descobriram que ser diferente é ser especial. Meu pai não entende isso. Ele quer que eu use aquelas perucas horríveis e finja que sou igual às outras meninas. Helena sentiu o coração apertar com a sinceridade desnuda da criança. E você não quer usar as perucas? Elas coçam e são pesadas, e não parecem comigo, parecem fantasias ruins de Halloween, explicou Isabela, fazendo uma careta expressiva. Prefiro meus lenços coloridos ou até mesmo ficar sem nada. Mas papai fica triste quando me vê assim. E você se sente bem com seus lenços? Me sinto como eu mesma, respondeu Isabela, com convicção surpreendente para sua idade. Helena terminou seu chocolate quente pensativamente. Uma ideia começava a se formar em sua mente, mas sabia que precisava conquistar ainda mais a confiança da menina antes de prosseguir. Isabela, que tal se hoje fizéssemos algo divertido? Você poderia me mostrar o jardim da sua casa? Tenho certeza de que há muitas inspirações para novos desenhos por lá. Os olhos da menina se iluminaram, mas uma sombra de hesitação passou por seu rosto. Mas, e se alguém me vir? Estaremos juntas, e eu prometo que ninguém dirá nada que possa magoá-la. Além disso, Helena inclinou-se conspirativamente. Princesas precisam conhecer seus domínios para governá-los adequadamente. Isabela riu, um som cristalino que ecoou pelo quarto como música. Está bem, mas posso usar meu lenço favorito, o roxo com estrelas? Claro que sim, roxo é a cor da realeza, confirmou Helena, levantando-se e estendendo a mão para a menina. Enquanto Isabela se trocava atrás de um biombo decorado com figuras de fadas, Helena arrumava discretamente alguns dos desenhos, notando a evolução artística da criança ao longo das semanas. Havia uma progressão clara. Os primeiros desenhos mostravam princesas tristes e escondidas, mas os mais recentes revelavam figuras empoderadas e radiantes. Estou pronta, anunciou Isabela, surgindo de trás do biombo vestindo um conjunto lilás confortável e o lenço roxo cuidadosamente amarrado de forma elegante. Como estou? Majestosa, declarou Helena sinceramente. Agora vamos explorar seus domínios, Alteza. As duas desceram as escadas juntas, Isabela segurando firmemente a mão de Helena. No hall principal, encontraram Aparecida, encerrando móveis antigos, que parou abruptamente ao vê-las. Bom dia, dona Aparecida, cumprimentou Isabela educadamente. A Helena vai me mostrar o jardim. Aparecida olhou para Helena com uma mistura de admiração e cautela. Bom dia, Isabela. Que bom ver você fora do quarto, menina. Helena percebeu a tensão subjacente na voz da governanta e fez uma anotação mental para conversar com ela posteriormente. Por ora, sua prioridade era continuar construindo a ponte de confiança com Isabela. O Jardim dos Mendes Caldeira era um espetáculo de paisagismo profissional que se estendia por quase 2.000 metros quadrados. Canteiros geometricamente organizados abrigavam espécies nativas de Minas Gerais, misturadas com plantas exóticas cuidadosamente selecionadas. Uma fonte central de pedra-sabão mineira jorrava água cristalina, criando uma sinfonia suave que se misturava com o canto dos bem-te-vis que frequentavam os ipês amarelos. É lindo, não é? Disse Isabela, correndo à frente e girando com os braços abertos. Às vezes eu vinha aqui antes de ficar doente. Helena a seguiu, observando como a menina parecia renascer ao ar livre. E agora? Não gosta mais de vir aqui? Tenho medo de encontrar visitas do papai. Elas sempre me olham com pena e sussurram entre si, explicou Isabela, parando próxima a um canteiro de rosas brancas. Sabe, Isabela, às vezes as pessoas sussurram não por pena, mas porque não sabem como expressar admiração, sugeriu Helena, ajoelhando-se ao lado da menina. Você já considerou que talvez elas estejam impressionadas com sua coragem? Isabela inclinou a cabeça, considerando a possibilidade. Você acha que eu sou corajosa? Acho que você é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. Enfrentar desafios difíceis e ainda conseguir criar mundos mágicos através dos desenhos, isso é verdadeira coragem. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Isabela. Vou desenhar este jardim, com princesas vivendo entre as flores. Que ideia maravilhosa!
E que tal se algumas dessas princesas usassem coroas de flores em vez de cabelos? Os olhos de Isabela se arregalaram com entusiasmo. Coroas de flores! Por que eu nunca pensei nisso? Helena sorriu, vendo que sua ideia estava encontrando terreno fértil na imaginação criativa da menina. Às vezes, as melhores ideias surgem quando menos esperamos. Vamos colher algumas flores para você estudar de perto. As duas passaram a manhã explorando cada canto do jardim, Isabela coletando flores de diferentes formatos e cores, enquanto Helena compartilhava histórias sobre princesas que encontravam magia na natureza. A menina estava completamente absorta na atividade, sua ansiedade temporariamente esquecida. Do segundo andar da mansão, Henrique observava pela janela de seu escritório, o telefone esquecido na mesa, enquanto uma ligação importante aguardava. Pela primeira vez em meses, sua filha parecia verdadeiramente feliz, correndo entre os canteiros com uma vitalidade que ele havia temido estar perdida para sempre. Senhor Henrique, a voz de sua secretária através do interfone o trouxe de volta à realidade. Sim, Cristiane. O senhor tem uma reunião com os investidores em 15 minutos. Henrique olhou mais uma vez para o jardim, onde Helena estava ajudando Isabela a construir uma coroa improvisada com margaridas. Cancele a reunião, Cristiane. Hoje tenho compromissos mais importantes. De volta ao jardim, Isabela havia terminado sua primeira coroa de flores e a usava orgulhosamente. Como estou, Helena? Como uma verdadeira princesa da natureza, respondeu Helena, fotografando mentalmente aquele momento de pura alegria. Você acha que meu pai gostaria de ver minha coroa? Perguntou Isabela, uma pitada de insegurança colorindo sua voz. Tenho certeza de que ele ficaria encantado. Que tal se nós fizéssemos uma surpresa especial para ele? Isabela assentiu energicamente, já planejando mentalmente novas criações. Helena sabia que estava apenas no início de uma jornada longa e delicada, mas os primeiros passos haviam sido dados. A confiança estava sendo construída, pedra por pedra, sorriso por sorriso. Enquanto caminhavam de volta para a casa, Isabela balançando alegremente sua coroa de flores, Helena refletia sobre os desafios que ainda viriam. Conhecia bem as complexidades emocionais que acompanhavam situações médicas delicadas e sabia que os próximos dias seriam cruciais para estabelecer uma base sólida de relacionamento não apenas com Isabela, mas com toda a família Mendes Caldeira. A terceira semana da presença de Helena na mansão dos Mendes Caldeira trouxe consigo as primeiras tensões que ameaçavam o frágil progresso conquistado. Aparecida caminhava pelos corredores com passos mais duros que o usual, reorganizando objetos já perfeitamente alinhados e suspirando de forma audível sempre que cruzava com Helena. Dona Helena, disse Aparecida numa manhã de terça-feira, posicionando-se estrategicamente no hall principal, quando Helena descia para buscar o material de arte que havia solicitado para Isabela. Preciso conversar com a senhora. Helena parou, reconhecendo o tom formal e ligeiramente hostil da governanta. Claro, dona Aparecida. Em que posso ajudá-la? Não é questão de me ajudar, replicou Aparecida, cruzando os braços sobre o peito. É questão de entender o que a senhora está fazendo com a menina Isabela. 20 anos eu trabalho nesta casa, 20 anos cuidando desta família, e nunca vi nada igual ao que está acontecendo. Helena manteve a calma, escolhendo cuidadosamente suas palavras. A que se refere especificamente? Coroas de flores, histórias fantasiosas, essa ideia de que ela não precisa usar as perucas que o Dr. Henrique mandou fazer especialmente para ela. Aparecida elevou o tom de voz, seus olhos faiscando de indignação contida. A senhora está enchendo a cabeça da menina com ideias esquisitas. Dona Aparecida, Isabela está mais alegre e comunicativa do que esteve em meses. Certamente isso é positivo, tentou Helena, mantendo um tom respeitoso, mas firme. Alegre hoje, mas e amanhã? E quando ela precisar sair para compromissos sociais? E quando tiver que conviver com outras crianças? Aparecida gesticulava enfaticamente. A senhora está criando uma fantasia que não vai durar para sempre. A realidade vai cobrar seu preço. Do alto da escada, uma voz infantil interrompeu a discussão. Por que vocês estão brigando por minha causa? Isabela descia os degraus lentamente,
vestindo um vestido amarelo sunshine e uma tiara feita de margaridas secas que Helena havia ensinado como preservar. Sua expressão mostrava uma maturidade preocupante para seus 8 anos. Helena e Aparecida se entreolharam, ambas constrangidas por terem sido ouvidas pela menina. Não estávamos brigando, querida, disse Helena suavemente. Estávamos apenas conversando sobre mim não querer usar as perucas, completou Isabela, descendo o último degrau. Eu ouvi tudo. Aparecida suspirou profundamente, seu semblante severo suavizando ligeiramente. Isabela, querida, a dona Aparecida só se preocupa porque te ama muito. E às vezes, quando amamos alguém, precisamos pensar no que é melhor para o futuro dessa pessoa. Isabela aproximou-se das duas mulheres, seus olhos castanhos alternando entre Helena e Aparecida. Dona Aparecida, a senhora acha que eu estou errada por não querer usar as perucas? A pergunta direta da menina pegou Aparecida desprevenida. A governanta ajoelhou-se para ficar na altura de Isabela, suas mãos ásperas segurando delicadamente os braços da criança. Não é questão de estar errada ou certa, meu anjo. É questão de se preparar para o mundo lá fora. As pessoas podem não entender sua beleza especial como nós entendemos aqui dentro de casa. Isabela considerou as palavras por alguns segundos, depois olhou para Helena. E você, Helena, o que pensa sobre isso? Helena agachou-se também, formando um pequeno círculo com Aparecida e Isabela. Eu penso que você tem o direito de se sentir confortável consigo mesma. Mas a dona Aparecida também tem um ponto válido sobre se preparar para diferentes situações. Talvez possamos encontrar um meio-termo? Que tipo de meio-termo? Perguntou Isabela, curiosa. Bem, Helena pausou, organizando seus pensamentos. Que tal se fizéssemos um teste? Você poderia experimentar algumas das perucas, mas não como disfarce. Experimentá-las como figurinos de teatro, para representar diferentes personagens das suas histórias. Os olhos de Isabela se iluminaram com interesse. Como fantasias. Exatamente. Você já pensou em representar suas próprias histórias? Dar vida às princesas que desenha? Aparecida observava a interação com crescente interesse. Talvez houvesse sabedoria na abordagem de Helena, afinal. Mas eu não saberia como representar, confessou Isabela. Ah, mas isso é onde eu posso ajudar, disse uma voz masculina atrás delas. As 3 se viraram para encontrar Henrique descendo as escadas, vestindo um terno cinza impecável, mas com uma expressão mais relaxada do que havia demonstrado em semanas. Papai! Isabela correu para os braços do pai, que a ergueu com cuidado. Ouvi vocês conversando e tive uma ideia, disse Henrique direcionando-se às 3. Que tal se organizássemos um pequeno teatro aqui em casa? Isabela poderia apresentar suas histórias para nós. Helena sorriu, reconhecendo a genialidade da sugestão. É uma ideia maravilhosa. E assim, Isabela poderia experimentar diferentes looks sem pressão, apenas como parte da arte. Aparecida, ainda ligeiramente cética, perguntou: E onde seria esse teatro? Henrique pensou por um momento. A sala de música tem espaço suficiente. Poderíamos organizar cadeiras para a plateia e criar um pequeno palco improvisado. Posso realmente fazer isso? Perguntou Isabela, mal contendo a empolgação. Claro que sim, princesa. Na verdade, que tal começarmos hoje à tarde? Helena pode ajudá-la a escolher qual história quer apresentar primeiro, sugeriu Henrique. Aparecida, vendo o entusiasmo da menina, suavizou completamente sua resistência. E eu posso ajudar com os lanches para a plateia. E as perucas? Perguntou Isabela, sua voz demonstrando uma curiosidade cautelosa. Apenas se você quiser experimentá-las, assegurou Helena. E apenas como parte do figurino, nunca como obrigação. Isabela assentiu pensativamente. Talvez a princesa dos ventos dourados pudesse usar cabelos longos em uma parte da história, quando ela ganha seus poderes especiais. Helena trocou um olhar significativo com Henrique, ambos reconhecendo que haviam encontrado uma abordagem que respeitava os sentimentos da menina, enquanto gradualmente a preparava para situações sociais futuras. A tarde foi um redemoinho de atividades. Helena e Isabela passaram horas no quarto da menina,
selecionando e adaptando uma das histórias mais elaboradas dos desenhos para uma apresentação teatral. Aparecida, inicialmente relutante, logo se envolveu completamente, sugerindo melhorias na produção e até mesmo oferecendo-se para costurar alguns acessórios. Henrique cancelou 2 reuniões importantes para focar na preparação do espaço, movendo móveis na sala de música e instalando uma cortina improvisada feita com lençóis de seda. Helena, disse Isabela enquanto ensaiavam os diálogos, você acha que quando eu crescer vou ser tão corajosa quanto minhas princesas? Querida, você já é mais corajosa que qualquer princesa que conheço, respondeu Helena sinceramente. Suas princesas são corajosas porque você as criou. Elas são reflexos da sua própria força interior. Isabela sorriu, depois hesitou. Posso fazer uma pergunta difícil? Sempre. Você perdeu sua mãe por causa da mesma doença que eu tenho? Helena sentiu o coração apertar, mas manteve a expressão calma. Sim, querida, mas sabe o que aprendi durante todo aquele tempo difícil? O quê? Aprendi que ser forte não significa nunca ter medo ou nunca se sentir triste. Ser forte significa continuar encontrando razões para sorrir, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Helena pausou, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. E sua mãe? Onde ela está agora? Ela partiu para um lugar especial quando eu era muito pequena. Papai diz que ela está cuidando de mim de longe. Isabela baixou os olhos. Às vezes eu me pergunto se ela me reconheceria agora sem cabelos. Oh, minha querida. Helena envolveu Isabela em um abraço caloroso. Mães reconhecem seus filhos pelo coração, não pela aparência. Tenho certeza de que ela vê a menina incrível que você se tornou e se orgulha muito da sua coragem. Quando chegou a hora da apresentação, Isabela havia escolhido uma das perucas, uma de cabelos castanhos ondulados, para usar apenas durante a parte da história em que a princesa ganhava poderes especiais. O restante da apresentação, ela usaria sua tiara de flores. A pequena plateia, composta por Henrique, Aparecida, Helena e Maurício, o motorista que havia sido gentilmente convidado, assistiu encantada enquanto Isabela dava vida à história da Princesa dos Ventos Dourados, uma jovem que descobria que sua verdadeira força vinha não da sua aparência, mas da sua capacidade de ajudar outras pessoas. Quando a apresentação terminou, os aplausos ecoaram pela sala de música. Isabela fez uma reverência elaborada, radiante de alegria e orgulho. Posso apresentar uma história diferente amanhã? Perguntou, seus olhos brilhando de empolgação. Claro que sim, respondeu Henrique abraçando a filha. Mas agora, que tal um jantar de celebração? Enquanto a família se dirigia para o jantar, Helena ficou para trás por um momento, observando a transformação que havia ocorrido não apenas em Isabela, mas em toda a dinâmica familiar. Sabia que ainda havia desafios pela frente, mas os alicerces da confiança estavam sendo solidamente construídos. Um mês havia se passado desde a primeira apresentação teatral de Isabela, e a mansão no Belvedere respirava uma atmosfera completamente transformada. O som de risadas ecoava pelos corredores. Música suave fluía da sala de estar durante as tardes, e o jardim havia se tornado um verdadeiro ateliê ao ar livre, onde Isabela criava suas histórias mais elaboradas. Helena despertou na manhã de sábado com um sentimento de satisfação profunda. Isabela não apenas havia aceito experimentar diferentes perucas durante suas apresentações teatrais, como havia desenvolvido uma paixão genuína pela arte dramática. Cada dia trazia uma nova história, um novo personagem, uma nova oportunidade de crescimento. Bom dia, Helena! A voz alegre de Isabela ecoou pelo corredor quando Helena saía de seu quarto no segundo andar da mansão. A menina apareceu correndo, vestindo um roupão de seda azul e carregando um papel nas mãos. Terminei a nova história. Quer ouvir? Claro que sim, querida. Mas primeiro, que tal tomarmos café da manhã juntas? Sugeriu Helena, observando como os olhos da menina brilhavam de empolgação. Posso ler para você enquanto comemos? As duas desceram para a ampla cozinha gourmet, onde a Aparecida já havia preparado um café da manhã caprichado. A governanta havia se tornado uma aliada valiosa nas últimas semanas, contribuindo ativamente para as produções teatrais de Isabela
e demonstrando uma criatividade surpreendente na confecção de figurinos e cenários. "Bom dia, meninas", cumprimentou Aparecida, servindo suco de laranja natural em copos de cristal. "Isabela, que tal experimentar as rabanadas especiais que fiz para você?" "Obrigada, dona Aparecida." "E depois posso ensaiar minha nova peça no jardim?" Isabela mal conseguia conter sua ansiedade para compartilhar sua criação mais recente. "Claro, mas com cuidado para não sujar o vestido", respondeu Aparecida com um sorriso carinhoso. Enquanto saboreavam o café da manhã, Isabela leu sua nova história, A Princesa das Mil Faces, uma narrativa sobre uma jovem que descobria que possuía o dom de se transformar em qualquer personagem que desejasse, mas que no final percebia que sua verdadeira identidade era a mais valiosa de todas. Helena escutava fascinante, reconhecendo como a criatividade de Isabela havia evoluído para incorporar temas mais profundos de autoaceitação e identidade. "É uma história lindíssima, Isabela. Você pensou em como gostaria de representá-la?" "Sim, quero usar 3 perucas diferentes para mostrar as transformações, mas no final quero aparecer com minha tiara de flores para mostrar quem ela realmente é." "Ideia brilhante", aprovou Helena, notando como Isabela havia desenvolvido uma relação saudável com as perucas, usando-as como ferramentas artísticas em vez de disfarces obrigatórios. O telefone da mansão tocou, interrompendo o momento. Aparecida atendeu, e após alguns segundos de conversa, dirigiu-se a Helena com expressão preocupada. Era o Dr. Henrique. Ele disse que chegará em casa com visitas importantes para o almoço, a família da esposa do sócio dele, incluindo algumas crianças. Isabela imediatamente se encolheu, seu entusiasmo matinal evaporando. "Crianças? Elas vão me ver e fazer perguntas sobre meu cabelo?" Helena observou a reação da menina e percebeu que havia chegado um momento crucial. Todas as semanas de trabalho cuidadoso seriam testadas nesta situação social real. "Isabela, você se lembra da Princesa das Mil Faces da sua história?" perguntou Helena suavemente. "Sim." "E o que ela descobriu no final?" Isabela pensou por um momento. "Que ser ela mesma era melhor que qualquer transformação." "Exatamente. E você acha que essa princesa teria medo de conhecer outras crianças?" "Não, ela seria corajosa", respondeu Isabela lentamente. "E você é corajosa?" Isabela assentiu hesitante. "Então que tal se preparássemos uma apresentação especial para nossos convidados? Você poderia mostrar para essas crianças o talento incrível que desenvolveu." Os olhos de Isabela começaram a brilhar novamente. "Posso apresentar a Princesa das Mil Faces?" "Seria perfeito", confirmou Helena. "E sabe o que mais? Tenho certeza de que essas crianças ficarão impressionadas com sua criatividade." As 3 passaram a manhã preparando uma apresentação especial. Aparecida correu para ajustar figurinos e preparar um almoço digno da ocasião, enquanto Helena e Isabela ensaiavam no jardim, escolhendo o local ideal para a performance. "Helena", disse Isabela durante uma pausa do ensaio, "e se as crianças me acharem estranha?" "Querida, você já parou para pensar que talvez elas te achem fascinante? Quantas crianças de 8 anos conhecem que escrevem suas próprias histórias e as representam com tanto talento?" Isabela sorriu, mas Helena percebia que a ansiedade ainda estava presente. "Quer saber um segredo?" "Qual?" "Quando eu era jovem e ficava nervosa antes de situações importantes, minha mãe me ensinava um truque. Ela dizia para eu imaginar que tinha uma luz dourada dentro do peito e que essa luz ficava mais forte sempre que eu me sentia corajosa. E funcionava. Sempre." "Quer tentar?" Isabela fechou os olhos, levou as mãos ao peito e respirou profundamente. "Consigo ver a luz." "Ótimo. E sempre que se sentir insegura hoje, lembre-se dessa luz." Ao meio-dia, um carro luxuoso parou na entrada da mansão. Henrique saiu acompanhado de um casal elegante e 3 crianças, 2 meninas de aproximadamente 9 e 10 anos e um menino de cerca de 7 anos. Helena observou da janela, enquanto Henrique fazia as apresentações no hall principal. Isabela estava ao lado dela, respirando profundamente e tocando o peito onde imaginava sua luz dourada. "Está pronta, princesa?"
perguntou Helena. Estou, respondeu Isabela com determinação. As duas desceram as escadas juntas. Isabela usava um vestido cor de lavanda e sua tiara de flores secas mais elaborada, que ela havia decorado com pequenas pérolas que Aparecida conseguira em sua caixa de bijuterias antigas. Isabela! Henrique sorriu radiante ao ver a filha. Venha conhecer nossos convidados. Esta é minha filha Isabela, disse Henrique orgulhosamente. Isabela, estes são o senhor e a senhora Oliveira, e suas filhas Letícia e Mariana, e seu filho Pedro. Isabela fez uma reverência elegante, surpreendendo os adultos com sua graça natural. Muito prazer em conhecê-los. Sejam bem-vindos à nossa casa. As crianças a observavam com curiosidade evidente, mas Helena notou que não era o tipo de curiosidade piedosa que Isabela tanto temia. Era admiração genuína. Que tiara linda! Exclamou Letícia, a menina de 10 anos. Você mesma fez? Sim, com flores do nosso jardim, respondeu Isabela, relaxando visivelmente. Vocês gostariam de ver o jardim depois do almoço? Adoraríamos, respondeu Mariana, entusiasmada. Durante o almoço, Isabela conversou naturalmente com as outras crianças, contando sobre suas peças teatrais e desenhos. Helena observava discretamente, pronta para intervir se necessário, mas Isabela demonstrava uma confiança crescente a cada momento. Vocês gostam de teatro? Perguntou Isabela. Eu amo, disse Pedro, mas nunca vi uma peça escrita por uma criança. Quer assistir a uma? Ofereceu Isabela, seus olhos brilhando de empolgação. Os adultos observavam a interação com fascínio. A senhora Oliveira sussurrou para Henrique. Sua filha é extraordinariamente madura e criativa. Após o almoço, Isabela levou as crianças para o jardim, onde havia preparado um pequeno palco improvisado próximo à fonte. Helena, Henrique e os convidados adultos se posicionaram nas cadeiras de jardim que Aparecida havia arranjado. Esta é minha história mais nova, anunciou Isabela com voz clara e confiante. Chama-se A Princesa das Mil Faces. A apresentação foi mágica. Isabela mudou de figurino 3 vezes, usando diferentes perucas para representar as transformações da princesa. Mas foi no momento final, quando apareceu apenas com sua tiara de flores, que o verdadeiro impacto se revelou. E assim, concluiu Isabela, a princesa descobriu que sua verdadeira beleza estava em ser exatamente quem ela era, sem precisar se transformar em mais ninguém. Os aplausos foram calorosos e genuínos. As outras crianças correram para cumprimentá-la, bombardeando-a com perguntas sobre como ela criava suas histórias e se poderiam aprender a fazer teatrinho também. Isabela, você poderia me ensinar a fazer uma tiara como a sua? Pediu Letícia. E essa história, você a escreveu pensando em alguma coisa especial? Perguntou Mariana com sensibilidade surpreendente para sua idade. Isabela olhou para Helena, que assentiu encorajadoramente. Eu escrevi pensando em mim mesma. Às vezes eu me sinto diferente das outras meninas porque... Ela hesitou apenas um segundo, porque estou passando por um tratamento médico que mudou minha aparência. Mas aprendi que ser diferente pode ser especial. As crianças aceitaram a explicação com naturalidade impressionante. Pedro comentou. Meu primo também fez tratamento e ficou careca, mas ele disse que se sentiu como um super-herói. Exatamente, riu Isabela. Às vezes ser diferente é como ter superpoderes secretos. Helena sentiu os olhos marejarem de emoção ao observar como Isabela havia transformado sua vulnerabilidade em força, sua diferença em ponte de conexão com outras crianças. Henrique aproximou-se de Helena enquanto as crianças brincavam no jardim. Não tenho palavras para agradecer o que você fez por minha filha. Ela não é apenas corajosa. Ela está ensinando outras crianças sobre coragem. Ela sempre foi corajosa, respondeu Helena. Apenas precisava descobrir isso por si mesma. A tarde terminou com as crianças planejando uma próxima visita, onde Isabela prometeu ensinar-lhes a escrever suas próprias histórias. Quando os convidados partiram, Isabela correu para abraçar Helena. A luz dourada funcionou, exclamou. E sabe o que mais? Acho que elas gostaram de mim exatamente como eu sou. É claro que gostaram, respondeu Helena. Como não gostariam de uma menina tão especial e talentosa?
Naquela noite, enquanto Isabela dormia tranquilamente, Henrique encontrou Helena na varanda que dava para o jardim. Helena, quero formalizar algo importante, disse ele. Gostaria que você ficasse permanentemente conosco, não apenas como funcionária, mas como parte da família. Isabela precisa de você e eu também aprendi muito observando sua sabedoria com minha filha. Helena sorriu, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu mineiro. Seria uma honra continuar fazendo parte da jornada de Isabela. E assim, sob o céu estrelado de Belo Horizonte, mais um capítulo se fechava na transformação que havia começado com uma simples coroa de flores e se desenvolvido em uma jornada de autodescoberta e empoderamento. 2 meses haviam se passado desde o dia da apresentação para os filhos da família Oliveira, e a vida na mansão dos Mendes Caldeira havia adquirido uma rotina prazerosa e repleta de descobertas. Isabela não apenas havia recuperado sua autoconfiança, como havia se tornado uma pequena embaixadora da criatividade e autoaceitação. Helena acordou numa manhã de quinta-feira com o som familiar de música clássica fluindo da sala de estar. Isabela havia retomado suas aulas de piano com entusiasmo renovado, e as melodias que ecoavam pela casa eram invariavelmente alegres e esperançosas. Bom dia, Helena. Isabela a cumprimentou quando ela desceu para o café da manhã. A menina usava um vestido cor de pêssego e havia escolhido uma de suas tiaras mais simples para o dia. Tenho uma notícia incrível. Que notícia é essa? Perguntou Helena, aceitando a xícara de café que Aparecida lhe oferecia com um sorriso caloroso. A professora Marília do hospital ligou ontem à noite. Ela quer saber se eu gostaria de visitar outras crianças que estão fazendo o tratamento como eu. Os olhos de Isabela brilhavam de empolgação. Papai disse que só posso ir se você for comigo. Helena sentiu o coração acelerar com a proposta. Sabia que esse momento chegaria eventualmente. Isabela estava pronta para compartilhar sua jornada de transformação com outras crianças que enfrentavam desafios similares. E você gostaria de fazer essa visita? Perguntou Helena, embora já soubesse a resposta pelo entusiasmo da menina. Muito. Quero ensinar para elas sobre princesas corajosas e como fazer tiaras de flores. E talvez elas queiram ouvir algumas das minhas histórias também. Henrique entrou na cozinha neste momento, vestindo um terno azul marinho e carregando sua pasta executiva. Seu semblante demonstrava o mesmo entusiasmo que havia se tornado característico nos últimos meses. Bom dia, meninas. Isabela contou sobre o convite do hospital? Sim, acabamos de conversar sobre isso, respondeu Helena. Acho que seria uma experiência muito valiosa para ela. E para as outras crianças também, acrescentou Henrique. A professora Marília mencionou que muitas delas estão passando por momentos difíceis de autoaceitação. Ver Isabela tão confiante e criativa poderia inspirá-las tremendamente. Quando seria essa visita? Perguntou Aparecida, que havia se aproximado com interesse genuíno. Amanhã à tarde, se estivermos de acordo, respondeu Henrique. E Helena, se você estiver disposta, a professora Marília gostaria de conversar com você sobre possibilidade de desenvolver um programa mais estruturado de apoio através das artes. Helena sentiu uma mistura de honra e responsabilidade com a proposta. Seria um privilégio poder ajudar mais crianças. Posso levar algumas das minhas perucas para mostrar como elas podem ser divertidas? Perguntou Isabela, já planejando mentalmente sua apresentação. Claro que sim, princesa. Na verdade, que tal se preparássemos uma pequena oficina de teatro para elas? Sugeriu Henrique. O restante da manhã foi dedicado aos preparativos. Isabela selecionou cuidadosamente quais histórias apresentaria, enquanto Helena organizava materiais para uma oficina básica de expressão artística. Aparecida, sempre prestativa, preparou uma seleção de lanches especiais que poderiam ser levados para compartilhar com as crianças do hospital. Helena, disse Isabela durante uma pausa dos preparativos, você acha que as outras crianças vão gostar das minhas histórias? Tenho certeza de que sim, querida. Mas sabe o que é ainda mais importante? O quê? Que você está oferecendo a elas algo que não tem preço, a esperança de que é possível ser feliz sendo exatamente quem são. Isabela sorriu, depois hesitou. Às vezes ainda sinto medo. De quê?
de que meu cabelo nunca cresça de volta completamente, de que eu sempre seja diferente. Helena parou o que estava fazendo e sentou-se ao lado de Isabela no sofá da sala de estar. Posso contar um segredo? Isabela assentiu. Seu cabelo já está crescendo. Eu notei pequenos fios novos na semana passada, mas sabe o que é mais importante que o cabelo crescer de volta? O quê? Você aprendeu que sua beleza e valor não dependem do seu cabelo, mesmo se ele nunca voltasse a crescer exatamente como antes. Você continuaria sendo a menina extraordinária que é hoje. Isabela refletiu sobre as palavras. Depois sorriu. É verdade. Eu me sinto bonita com minhas tiaras. E você é bonita. Por dentro e por fora. Na manhã seguinte, a família se dirigiu ao Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, localizado no centro da cidade. Helena observava Isabela no banco traseiro do carro, notando como a menina alternava entre momentos de empolgação e nervosismo natural. Isabela, lembra-se da técnica da luz dourada? Perguntou Helena. Sim. Isabela fechou os olhos e respirou profundamente. Já estou sentindo ela brilhar. O hospital infantil era um ambiente cuidadosamente projetado para ser acolhedor, com paredes coloridas adornadas por desenhos de crianças e personagens de contos de fadas. A professora Marília, uma mulher de cerca de 40 anos com cabelos grisalhos e olhar gentil, os recebeu no saguão principal. Isabela, que alegria conhecê-la pessoalmente, disse Marília, agachando-se para cumprimentar a menina. E você deve ser Helena. Muito prazer. O prazer é nosso, respondeu Helena. Isabela está muito empolgada para conhecer as outras crianças. Elas também estão ansiosas. Preparamos uma sala especial onde vocês terão privacidade para a atividade. Marília os conduziu através de corredores decorados com pinturas alegres até uma sala ampla, equipada com tapetes coloridos, almofadas espalhadas pelo chão e uma pequena área que poderia servir como palco improvisado. As crianças devem chegar em alguns minutos, explicou Marília. São 6 crianças entre 5 e 10 anos, todas passando por tratamentos que afetaram sua aparência de alguma forma. Isabela assentiu compreensiva, ajustando sua tiara de flores cor-de-rosa e verificando se sua seleção de perucas estava organizada na mesa lateral. As crianças começaram a chegar acompanhadas por seus pais ou responsáveis. Helena observou cada uma delas, reconhecendo imediatamente os sinais que havia aprendido a identificar. A postura ligeiramente encolhida, o evitar de contato visual, as mãos que inconscientemente tocavam lenços ou gorros que cobriam suas cabeças. Olá, pessoal, Isabela se apresentou com voz clara e confiante. Meu nome é Isabela, tenho 8 anos, e vim aqui para compartilhar com vocês algumas histórias muito especiais. Uma menina de aproximadamente 6 anos, chamada Sofia, perguntou timidamente: por que você usa essa tiara? Porque descobri que sou uma princesa, respondeu Isabela com um sorriso radiante. E vocês sabem qual é o meu superpoder? As crianças balançaram a cabeça negativamente, curiosas. Eu consigo criar mundos mágicos através das minhas histórias. Querem ver? Durante a hora seguinte, Isabela apresentou 2 de suas histórias favoritas, utilizando diferentes perucas como figurinos e envolvendo as outras crianças como personagens secundários. Helena observava maravilhada como a menina havia se transformado em uma verdadeira facilitadora, ajudando cada criança a encontrar uma forma de participar. Agora, anunciou Isabela, quem gostaria de aprender a fazer suas próprias tiaras? O entusiasmo foi imediato. Helena havia trazido materiais suficientes para que cada criança criasse sua própria coroa de flores secas, e logo a sala se encheu de risos e conversas animadas. Isabela, disse um menino de 7 anos chamado Rafael, você usa peruca quando sai de casa? Às vezes sim, às vezes não, respondeu Isabela naturalmente. Depende do meu humor e do personagem que quero ser naquele dia. Mas minha tiara é sempre meu acessório favorito. Eu tenho medo de sair sem meu gorro, confessou Sofia. Eu também tinha medo, disse Isabela, sentando-se ao lado dela. Mas sabe o que descobri? As pessoas não ficam olhando para nossa cabeça tanto quanto pensamos. Elas ficam olhando para nossos sorrisos.
Helena sentiu os olhos marejarem observando como Isabela, com apenas 8 anos, oferecia sabedoria e conforto às outras crianças com naturalidade genuína. A professora Marília se aproximou de Helena. É extraordinário ver como ela consegue se conectar com elas. Você faria parte de um programa mais amplo? Poderíamos organizar encontros regulares. Seria uma honra, respondeu Helena. Isabela claramente tem um dom especial para isso. Quando chegou a hora de partir, cada criança tinha sua própria tiara e uma história impressa que Isabela havia escrito especialmente para o encontro. Os abraços de despedida foram longos e emocionados. No caminho de volta para casa, Isabela estava radiante, mas pensativa. Helena, acho que encontrei meu propósito. E qual é? Quero ajudar outras crianças a descobrirem que são especiais exatamente como são. Quero que elas sintam a mesma luz dourada que você me ensinou a encontrar. Helena trocou um olhar emocionado com Henrique através do espelho retrovisor. Sabia que estavam presenciando o nascimento não apenas de uma menina confiante, mas de uma pequena mentora que carregaria sua mensagem de esperança para muitas outras crianças. Papai, continuou Isabela, podemos fazer isso toda semana? Claro que sim, princesa. Na verdade, que tal se criarmos um projeto especial? Podemos organizar um espaço na nossa casa também, para receber essas crianças e suas famílias. Helena sorriu, reconhecendo que a jornada que havia começado, com uma simples tentativa de ajudar uma menina a aceitar uma peruca, havia se transformado em algo muito maior. Um movimento de empoderamento e autoaceitação que tocaria a vida de inúmeras famílias. Quando chegaram em casa, Isabela correu para seu quarto para começar a escrever novas histórias, inspiradas no encontro do dia. Helena encontrou Aparecida preparando o jantar na cozinha. Como foi no hospital? Perguntou a governanta. Transformador, respondeu Helena. Isabela não estava apenas compartilhando suas histórias. Ela estava plantando sementes de esperança. Essa menina vai mudar o mundo, disse Aparecida com convicção. Helena sorriu, observando através da janela da cozinha Isabela sentada em sua escrivaninha, já absorta na criação de novas narrativas. Sabia que Aparecida estava certa. Isabela havia encontrado sua voz, sua confiança e seu propósito. E isso era apenas o começo de uma jornada que inspiraria muitas outras crianças a encontrarem sua própria luz dourada interior. 3 meses se passaram desde a primeira visita ao hospital, e a mansão dos Mendes Caldeira havia se transformado em um verdadeiro centro de atividades inspiradoras. 2 vezes por semana, crianças e suas famílias visitavam o que havia se tornado conhecido como o Reino da Princesa Isabela, um espaço especialmente adaptado no jardim onde oficinas de teatro, arte e autoaceitação aconteciam regularmente. Helena despertou numa manhã de sábado com o som incomum de muita movimentação na casa. Ao olhar pela janela, viu que vários funcionários de uma empresa de eventos estavam montando tendas elegantes no jardim, enquanto Aparecida coordenava as atividades com a eficiência de uma produtora profissional. Helena! A voz empolgada de Isabela ecoou pelo corredor. Hoje é o dia da grande apresentação. Helena havia esquecido momentaneamente que este era o dia escolhido para uma celebração especial que Henrique havia planejado como forma de oficializar o projeto que Isabela havia criado e marcar seu 9º aniversário, que se aproximava. Bom dia, querida. Está animada? Perguntou Helena, abraçando a menina que praticamente vibrava de empolgação. Muito! Papai disse que vai ter mais de 50 pessoas, incluindo todas as crianças que conhecemos no hospital e suas famílias. Isabela usava um vestido branco bordado com flores douradas e sua tiara mais elaborada, uma criação que havia feito com Helena usando flores secas, pequenas pérolas e fitas de seda. E como está se sentindo com tanta gente vindo? Helena sabia que, apesar de toda a evolução de Isabela, ocasiões especiais ainda poderiam despertar nervosismo. Um pouquinho nervosa, mas principalmente empolgada. E sabe por quê? Isabela sorriu misteriosamente. Porque tem uma surpresa muito especial preparada. Antes que Helena pudesse perguntar sobre a surpresa, Henrique apareceu na porta do quarto, vestindo um terno cinza claro que o fazia parecer mais relaxado do que sua vestimenta habitual de negócios. Bom dia, meninas.
Como está nossa estrela principal? Perguntou, beijando a testa de Isabela. Pronta para mostrar a todos como ser diferente é ser especial, respondeu Isabela com confiança radiante. Helena observou pai e filha e mal conseguia reconhecer o homem tenso e desesperado que havia conhecido meses atrás. Henrique havia se transformado quase tanto quanto Isabela, tornando-se mais presente, mais afetuoso e infinitamente mais feliz. Helena, disse Henrique, tenho algo importante para lhe dizer antes que os convidados cheguem. Claro, o que é? Decidi oficializar a Fundação Isabela Mendes Caldeira para apoio a crianças em tratamento médico e gostaria que você fosse a primeira diretora executiva. Helena sentiu o coração acelerar. Henrique, É uma honra imensa, mas não tenho experiência administrativa com fundações. Você tem algo mais valioso que experiência administrativa. Você tem coração, sabedoria e a confiança total da Isabel. O resto podemos aprender juntos. Isabela bateu palmas entusiasmada. Helena, diga que sim. Assim poderemos ajudar muitas mais crianças. Emocionada, Helena assentiu. Seria um privilégio fazer parte desse sonho. Amanhã passou rapidamente com os preparativos finais. O jardim havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com as tendas decoradas em tons pastel, flores por toda parte e um palco improvisado mas elegante, posicionado próximo à fonte principal. Por volta do meio-dia, os convidados começaram a chegar. Helena ficou maravilhada ao ver como muitas das crianças que haviam conhecido no hospital chegavam visivelmente mais confiantes, usando suas próprias tiaras ou acessórios especiais que haviam criado nas oficinas. Sofia, a menina de 6 anos que inicialmente tinha medo de sair sem o gorro, chegou usando um chapéu colorido decorado com borboletas de papel que ela mesma havia feito. Rafael, o menino de 7 anos, usava uma bandana estilosa que fazia com que ele parecesse um jovem pirata aventureiro. Isabela! As crianças correram para cumprimentá-la assim que chegaram, e Helena observou com alegria como todos se abraçavam como velhos amigos, apesar de se conhecerem há poucos meses. Vocês estão todos lindíssimos, exclamou Isabela. Estou tão feliz que vocês vieram. Hoje vamos apresentar nossa peça especial. Durante o almoço, servido em mesas decoradas no jardim, Helena circulou entre os convidados, conversando com pais que compartilhavam histórias sobre como a influência de Isabela havia impactado positivamente seus filhos. Minha Sofia não queria sair de casa há meses, contou a mãe da menina para Helena. Depois que conheceu Isabela, ela não apenas voltou a sair, como começou a ajudar outras crianças da escola que passam por dificuldades. É incrível como uma criança pode inspirar tanta mudança, respondeu Helena, observando Sofia rindo alto enquanto brincava com outras crianças. A professora Marília do hospital se aproximou de Helena. Preciso lhe contar. Desde que começamos as atividades inspiradas no trabalho de vocês, observamos melhoras significativas no estado emocional de todas as crianças participantes. Os médicos estão documentando os resultados. Isabela ficará encantada em saber disso, disse Helena. Na verdade, continuou Marília, recebemos convites de outros hospitais em Belo Horizonte e até de outras cidades para replicar o programa. Vocês criaram algo verdadeiramente transformador. Quando chegou a hora da apresentação especial, Isabela pediu que todos se reunissem próximo ao palco. Helena notou que a menina parecia mais calma e centrada do que nunca, como se tivesse finalmente encontrado completamente sua voz interior. Queridos amigos, começou Isabela com voz clara e confiante. Há um ano, eu estava muito triste, porque pensava que ser diferente significava ser menos especial. Hoje quero mostrar para vocês o que aprendi. Isabela fez uma pausa dramática, depois sorriu. Mas primeiro, quero apresentar alguém muito especial. Helena, pode vir aqui, por favor? Helena se aproximou surpresa, não sabendo o que esperar. Esta é Helena, a pessoa que me ensinou que princesas de verdade não precisam de cabelos longos para ser majestosas. Ela me mostrou que nossa beleza vem de dentro e que ajudar outras pessoas é a magia mais poderosa que existe. Isabela fez um gesto e Aparecida apareceu carregando uma caixa embrulhada em papel dourado. Helena,
Isso é para você, um presente de todos nós que você tocou com sua sabedoria. Helena abriu a caixa com mãos trêmulas e encontrou um álbum de fotos artesanal. Nas primeiras páginas, havia desenhos que Isabela havia feito dela ao longo dos meses. Nas páginas seguintes, fotos de todas as crianças que haviam participado das atividades, cada uma com uma pequena mensagem de gratidão. Isabela, isso é lindo demais, sussurrou Helena com os olhos marejados. Agora, anunciou Isabela, quero apresentar nossa peça especial, A Princesa que Plantava Esperança. O que se seguiu foi uma apresentação mágica, onde Isabela e as outras crianças contaram a história de uma princesa que descobriu que seu verdadeiro poder não estava em sua aparência, mas em sua capacidade de ajudar outros a encontrarem sua própria luz interior. Durante a apresentação, Helena observou que Isabela havia feito uma escolha muito significativa. Ela não usava nenhuma peruca, apenas sua tiara de flores e um lenço de seda azul que destacava seus olhos. Mas o mais importante era sua postura, completamente confiante, radiante e empoderada. No clímax da peça, Isabela fez algo que surpreendeu a todos. Ela retirou delicadamente seu lenço, revelando cabelos curtos, mas visivelmente crescendo, e disse: "E assim a princesa descobriu que sua verdadeira coroa sempre esteve com ela. Era o amor próprio que brilhava de dentro para fora." O público se levantou em uma ovação entusiasmada. Helena viu lágrimas nos olhos de muitos dos pais presentes, incluindo Henrique, que aplaudia com orgulho visível. Após a apresentação, as crianças se espalharam pelo jardim para uma festa improvisada. Helena encontrou Isabela sentada próxima à fonte, observando todos se divertirem. "Como se sente, querida?" perguntou Helena, sentando-se ao lado dela. "Completa", respondeu Isabela simplesmente. "Sabe, Helena, quando comecei a perder meu cabelo, pensei que estava perdendo quem eu era. Mas, na verdade, estava descobrindo quem eu realmente sou. E quem você é?" Isabela sorriu. "Sou alguém que gosta de ajudar outras pessoas a se sentirem especiais. Sou uma contadora de histórias. Sou uma menina que aprendeu que ser diferente é um presente, não um problema." "Você é muito sábia para seus quase 9 anos", disse Helena com ternura. "Aprendi com a melhor professora", respondeu Isabela, abraçando Helena. Henrique se aproximou delas, carregando uma taça de champanhe para Helena e um suco especial para Isabela. "Um brinde", disse ele, erguendo sua própria taça. "A menina mais corajosa que conheço, e a mulher que nos ensinou que a verdadeira magia acontece quando ajudamos uns aos outros a brilhar." "Um brinde à nossa família escolhida", disse Helena emocionada. "A nossa família de corações unidos", completou Isabela. Quando a festa chegou ao fim e os últimos convidados partiram, a família se reuniu na sala de estar. Isabela estava cansada, mas radiante, aninhada entre Helena e Henrique no sofá principal. "Papai", disse Isabela sonolenta, "hoje foi o dia mais feliz da minha vida." "Por quê, princesa?" "Porque hoje vi que nossa história pode ajudar muitas outras pessoas a escrever histórias felizes também." Helena observou pai e filha, refletindo sobre a jornada extraordinária que haviam compartilhado. De uma menina retraída e assustada, Isabela havia se transformado em uma jovem confiante e inspiradora. De um pai desesperado, Henrique havia se tornado um homem realizado e presente. E ela própria havia encontrado um propósito que dava novo significado à sua experiência de perda. Aparecida entrou na sala, carregando uma bandeja com chocolate quente. "Para celebrar", disse a governanta com um sorriso caloroso. "É para planejar todas as coisas maravilhosas que ainda vamos fazer." Enquanto saboreavam o chocolate quente, começaram a planejar as próximas atividades da fundação, as histórias que Isabela escreveria e as muitas crianças que ainda seriam tocadas por sua mensagem de esperança e autoaceitação. Lá fora, no jardim que havia sido palco de tanta transformação, as flores continuavam a desabrochar sob o céu estrelado de Belo Horizonte, testemunhas silenciosas de uma jornada que havia começado com lágrimas e se tornado uma sinfonia de alegria, propósito e amor incondicional. 1 ano exato havia se passado desde o dia em que Helena Conceição Santos atravessou pela primeira vez os portões da mansão no Belvedere. A manhã de primavera mineira
despertava com um céu azul cristalino, e o jardim dos Mendes Caldeira estava em seu mais esplêndido florescimento, como se a própria natureza celebrasse a transformação que havia ocorrido naquele lugar mágico. Helena despertou com o som suave de piano que fluía da sala de estar. Isabela, agora com 9 anos completados, havia desenvolvido uma rotina matinal de tocar melodias que ela mesma compunha, cada uma contando uma história diferente através das notas musicais. Vestindo um roupão de seda que Henrique havia insistido em comprar para ela, um gesto de carinho que demonstrava como ela havia se tornado verdadeiramente parte da família. Helena desceu as escadas e encontrou uma cena que a fez sorrir com ternura infinita. Isabela estava sentada ao piano, seus cabelos castanhos agora crescidos até os ombros em cachos naturais e brilhantes, usando um vestido cor de lavanda e uma tiara simples de flores frescas do jardim. Ao seu lado, no banco do piano, Henrique escutava atentamente enquanto lia os jornais matinais. "Bom dia, família querida", cumprimentou Helena, beijando o topo da cabeça de Isabela e recebendo um abraço caloroso de Henrique. "Helena, compus uma música nova. Chama-se A Canção da Esperança", anunciou Isabela, girando no banco do piano. "É inspirada em todas as crianças que conhecemos este ano. Gostaria muito de ouvi-la", disse Helena, aceitando a xícara de café que Aparecida lhe oferecia. A governanta havia se tornado não apenas uma aliada, mas uma avó adotiva para Isabela, participando ativamente de todas as atividades da fundação. Enquanto Isabela tocava sua composição, uma melodia alegre, mas tocante, que capturava perfeitamente a essência de sua jornada, Helena refletia sobre os 12 meses extraordinários que haviam vivido juntos. A Fundação Isabela Mendes Caldeira havia crescido além de todas as expectativas. O que começara como atividades informais no jardim havia se expandido para programas estruturados em 5 hospitais de Belo Horizonte e 3 cidades vizinhas. Mais de 200 crianças e suas famílias haviam sido beneficiadas pelas oficinas de teatro, arte e autoaceitação. "Helena", disse Henrique quando Isabela terminou sua apresentação musical, "hoje temos uma surpresa muito especial." "Que tipo de surpresa?" Isabela saltou do banco do piano, seus olhos brilhando com a mesma empolgação que Helena havia aprendido a adorar. "É uma surpresa sobre você." Antes que Helena pudesse perguntar mais, a campainha da mansão tocou. Aparecida foi atender e retornou acompanhada por um grupo inesperado. A professora Marília do hospital, seguida por várias das crianças e famílias que haviam participado do programa, cada uma carregando algo nas mãos. "Surpresa!" gritaram todos em coro. Helena ficou completamente sem palavras quando percebeu que cada criança carregava um desenho, uma carta ou um pequeno presente artesanal. "Helena", disse a professora Marília, aproximando-se com um documento oficial nas mãos. "Em nome do Hospital das Clínicas e da Associação Brasileira de Apoio a Crianças em Tratamento Médico, tenho a honra de lhe entregar o certificado de reconhecimento por contribuição excepcional ao bem-estar infantil." As lágrimas correram livremente pelo rosto de Helena enquanto ela recebia o certificado. "Eu não sei o que dizer. Nunca imaginei." "Isso não é tudo", interrompeu Isabela pegando na mão de Helena. "Conte para ela, papai." Henrique sorriu, limpando discretamente os próprios olhos emocionados. "Helena, recebemos convites de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para apresentar nosso programa de apoio. E também," ele hesitou como se saboreasse o momento, "a Organização Mundial de Saúde expressou interesse em conhecer nosso trabalho como possível modelo internacional." Helena precisou se sentar, dominada pela emoção. Como isso foi parar na OMS? Dr. Roberto Almeida, o oncologista pediátrico que acompanha Isabela, apresentou nosso trabalho em um congresso internacional, explicou Henrique. "Os resultados que documentamos, melhoria na adesão ao tratamento, redução da ansiedade, fortalecimento da autoestima, impressionaram os especialistas mundiais." Sofia, a menina de 6 anos que 1 ano atrás tinha medo de sair sem gorro, se aproximou de Helena carregando um desenho colorido. "Tia Helena, desenhei você como uma fada madrinha, porque foi isso que você foi para mim", disse a menina, entregando sua criação artística.
E para mim também, disse Rafael, agora com 8 anos, e usando um boné estiloso que ele próprio havia decorado. Uma por uma, as crianças se aproximaram, cada uma compartilhando como Helena e Isabela haviam impactado suas vidas. Pais emocionados contavam histórias de transformação, de filhos que haviam redescoberto a alegria de viver, de famílias que haviam aprendido a enxergar a beleza na diferença. Mas vocês sabem qual foi o verdadeiro milagre de toda essa jornada? Perguntou Isabela, posicionando-se no centro do grupo reunido na sala de estar. Todos prestaram atenção, curiosos. O milagre não foi meu cabelo crescer de volta, disse Isabela, passando os dedos pelos cachos naturais. Não foi eu aprender a usar perucas quando quero. O milagre foi descobrir que eu sempre fui completa, mesmo quando pensava que estava quebrada. Helena sentiu o coração transbordar de orgulho observando a menina que havia se tornado sua filha de coração. O milagre foi aprender que quando ajudamos alguém a brilhar, nós também brilhamos mais forte, continuou Isabela, e que famílias não são apenas quem nasce com a gente, mas quem escolhe ficar com a gente para sempre. Isabela se virou para Helena. Você não veio aqui apenas para ser minha empregada, veio? Você veio para ser minha segunda mãe, minha melhor amiga, minha parceira de sonhos. E você, Helena respondeu com voz embargada, veio para me ensinar que minha dor poderia se transformar em propósito, que minha experiência de perda poderia se tornar um dom de cura para outras pessoas. Henrique se aproximou das duas, envolvendo-as em um abraço familiar. E eu aprendi que ser pai não é apenas prover e proteger. É estar presente, é escutar, é celebrar cada pequena vitória e transformar cada desafio em oportunidade de crescimento. Aparecida, que havia observado toda a cena da porta da sala, se aproximou limpando as lágrimas com o avental. E eu aprendi que nunca é tarde demais para uma família crescer e incluir mais amor. O grupo se dissolveu em abraços coletivos, risadas emocionadas e promessas de continuar a jornada juntos. Mais tarde naquela tarde, quando os convidados partiram e a casa voltou à sua rotina tranquila, Helena encontrou Isabela no jardim, sentada próxima à fonte onde tantas conversas importantes haviam acontecido. Em que está pensando, querida? Perguntou Helena, sentando-se ao lado da menina. Estou pensando em todas as crianças que ainda vamos conhecer, todas as histórias que ainda vamos ouvir, todos os sorrisos que ainda vamos ajudar a florescer, respondeu Isabela, observando as flores que dançavam na brisa suave da tarde. E o que mais? Isabela sorriu, aquele sorriso luminoso que havia se tornado sua marca registrada. Estou pensando que nossa história é como as flores deste jardim. Começou com uma pequena semente plantada no momento certo, regada com carinho, e agora está espalhando sementes por toda a parte. Helena assentiu, reconhecendo a sabedoria poética que Isabela havia desenvolvido. E você sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Qual? Cada criança que ajudamos se torna uma nova semente, cada família que tocamos planta um novo jardim. Cada sorriso que despertamos acende uma nova luz em algum lugar do mundo. Isabela se levantou e colheu uma margarida branca, oferecendo-a para Helena. Esta flor é para você, porque você me ensinou que beleza verdadeira não murcha nunca. Ela apenas se transforma e continua florescendo em lugares novos. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas que cercam Belo Horizonte, pintando o céu em tons dourados e rosados, Helena segurou a flor de Isabela e soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não como empregada, não como funcionária, mas como parte de uma família escolhida pelo coração, unida por um propósito que transcendia todas as diferenças. Henrique se juntou a elas no jardim, carregando uma bandeja com chocolate quente e biscoitos caseiros, que Aparecida havia preparado. Um brinde, disse ele, erguendo sua caneca, ao ano mais transformador de nossas vidas. Um brinde às crianças corajosas que ainda vamos conhecer, disse Helena. Um brinde ao poder da esperança que nunca deixa de florescer, completou Isabela. Que assim, sob as primeiras estrelas da noite mineira, a família Mendes Caldeira, agora expandida pelo coração e fortalecida pelo propósito, celebrou não um final, mas um novo começo. Um começo
onde cada dia traria novas oportunidades de plantar sementes de esperança, de regar jardins de autoestima e de colher frutos de transformação que se espalhariam muito além dos muros da mansão no Belvedere. A verdadeira magia, descobriram todos, não estava nas perucas caras, nas histórias elaboradas ou nos teatros improvisados. A magia estava na capacidade humana de transformar feridas em sabedoria, lágrimas em sorrisos e diferenças em pontes de conexão que uniam corações em uma família universal de amor e aceitação. E assim chegamos ao final dessa jornada tocante de Isabela, Helena e Henrique, uma história que nos lembra que a verdadeira beleza reside na coragem de ser quem somos e na capacidade de ajudar outros a descobrirem sua própria luz interior. Se esta narrativa conseguiu tocar seu coração, assim como tocou o meu ao narrá-la, convido você a fazer parte da nossa comunidade de histórias transformadoras. Deixe seu comentário contando qual momento mais te emocionou. Foi quando Isabela descobriu o poder das tiaras de flores, quando Helena encontrou seu novo propósito, ou talvez quando a família descobriu que o amor verdadeiro transcende laços sanguíneos. Sua participação enriquece nossa jornada coletiva de descobertas emocionais. Se você acredita, como eu, que histórias como esta podem inspirar mudanças reais no mundo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para continuar recebendo narrativas que celebram a força do espírito humano. E aquele botão curtir não é apenas um clique. É seu voto de confiança de que histórias de superação, família e autoaceitação merecem ser compartilhadas. Nos encontramos na próxima história, onde exploraremos novamente os caminhos extraordinários que a vida pode tomar quando abrimos nossos corações para a transformação. Até lá, lembre-se, você também carrega em si o poder de plantar sementes de esperança no jardim da vida de alguém.